Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é o vídeo 31 de 365. Eu vim falar uma coisa importante que eu tava falando de amor antes e eu preciso falar também sobre perdoar, tá? Isso é uma coisa muito importante, porque perdoar talvez seja o mais importante para o amor próprio nascer, tá? Mas não é perdoar o outro. Não é perdoar quem te traiu, não é perdoar quem te roubou, quem matou, né? Não é perdoar quem te feriu. Não é isso. É perdoar você. É o amor próprio e o perdão próprio. Inventei isso agora. Não inventei, mas é mais ou menos isso. O amor próprio e o perdão próprio. Tá? Porque a gente não se perdoa por conta dos nossos processos. A gente não perdoa a nós mesmos pelas coisas que a gente faz. Porque assim, ó, se tudo é você, tudo é sobre você, por que a gente tem que perdoar o outro? Por que a gente tem que perdoar porque o outro te traiu? Não faz sentido, entende? Você tem que perdoar você, porque você vibrou a traição. De alguma forma você vibrou, ou por insegurança, ou por mil outras coisas que podem estar acontecendo dentro de você. Então, quando você se perdoa, quando você entende que você só fez aquilo porque era assim que você, foi assim que você aprendeu, foi assim que você, era a informação que você tinha, você só se perdoa por todas as coisas. Você se perdoa por tudo que você fez de errado. E quando você se perdoa, você começa a melhorar, você começa a fazer melhor, você faz diferente, tá? Então, um processo, vamos pensar uma coisa ruim aqui, muito ruim. Vamos dizer que você usa droga no fim de semana, quando vai pra balada, você usa droga, você bebe, você fuma, você sai com uma pessoa que não te faz bem, sai com uma pessoa que te rouba, você é preso energeticamente nessa pessoa e você não consegue sair disso. E você se culpa por isso. Ah, eu saí o fim de semana e eu fiquei mal no outro dia, porque eu usei droga, eu errei de novo, eu bebi, eu não sabia mais onde eu tava fora da caixa, me roubaram, aí veio um monte de coisa ruim. Você precisa compreender por que você ainda tá fazendo isso, por que você tá fazendo isso com você, porque não é a outra pessoa que tá fazendo com você, é você. Porque você não pode perder a guerra por uma batata frita, né? Você não pode perder a guerra por uma cerveja. Você não pode isso, não pode. Então, você precisa entender que é você que tem que se perdoar. Você tem que entender os seus processos, tá? Então, eu fiz errado, esse negócio aí me domina, eu não tenho controle, então, eu vou fazer o possível, o que eu puder, o que tiver ao meu alcance para não fazer mais, para não ir mais para balada, para não ir mais para o jantar onde tem bebida, para não encontrar mais com essa pessoa, que essa pessoa eu me drogo porque eu tô com ela, e, enfim, por influência e tudo mais. Eu não vou mais ceder às influências, tá? E aí, você se perdoa, você entende o processo, você se perdoa por aquilo e começa a mudar. Vai acontecer ainda de você cair algumas vezes, é normal, é um vício, é normal você cair, mas o importante é que você caia o menos possível. Então, por exemplo, você sai todo fim de semana, usa droga, bebe, na segunda-feira tá mal para ir trabalhar, daí acha que não tá dando certo, que as coisas não estão bem, que você não serve para nada, aquelas coisas todas que a gente ouve por aí. E aí, você decide, você entende isso, você compreende, aceita. Bom, eu preciso mudar, eu preciso resolver isso dentro de mim, eu preciso me afastar dessas pessoas, eu preciso mudar o lugar que eu ando, que eu vibro, para que as coisas mudem, tá? Aí, você vai ficar ali 45 dias longe disso, e aí você vai e cai de novo.
você volta, assim, pô, caí de novo. Por que eu caí? Por que eu fui atrás? Por que eu fiz isso? Ah, fulano ofereceu. Ah, ofereceu e eu não queria. Mas por que eu peguei se eu não queria? Às vezes é por pressão psicológica. Às vezes é porque a farra é muito boa. O bailão é muito bom, né? A festa é muito boa. Às vezes por diversos motivos a gente acha, ah, também é só o fim de semana. E aí você vai. E aí você volta e entende. Não, realmente eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou pisar na jaca e eu não vou ficar bem. Então, você entende e decide. Então, tá, então eu tenho que me afastar de fulano, beltrano e ciclano. E eu preciso mudar de cidade, eu preciso... fim de semana eu preciso arrumar outra coisa para fazer, que me envolva, para que eu não atenda o telefone, para que... Vou desligar o celular, vou desligar o WhatsApp no fim de semana, enfim. Aí você faz isso. Aí você vai ficar lá 2, 3 meses sem usar droga, sem beber álcool. E aí você vai indo, você vai entendendo, você vai compreendendo, até que cai a ficha de verdade, você pensa, poxa, eu faço tantas coisas boas na vida quando eu não tô na base do álcool e da droga, que vale a pena, né, a gente tirar o foco. E aí você vai mudando, você vai melhorando, mas isso só acontece quando você se perdoa. Quando você se perdoa por tudo que você fez de errado, quando você se perdoa por todas as coisas que você deveria ter feito e não fez, tá? É o perdão. A mesma coisa acontece... Falando isso, deixa eu contar uma coisa pra vocês sobre a droga. Eu nunca usei droga. Nenhuma, tá? Uma vez eu fumei cigarro, mas é tipo assim... não deu certo, eu não sabia tragar, não entendia. Eu nunca usei droga. Incapacitada. Mas eu já vim, eu acho, com isso desbloqueado, tá? Então, eu nunca usei droga. E eu tinha amigos que fumavam maconha, eu tinha amigas que usavam êxtase. Em toda a minha vida eu tinha essa coisa e esse suporte. Uma vez eu fui para uma festa, uma festa meio que uma festa de aniversário, mas tinha uma baladinha depois, então eu fui pra baladinha. E a minha amiga que me convidou pra ir, tava lá e tal. E diz ela, ai, me cuida porque eu não quero usar droga. Eu digo, quem tem que se cuidar é você, eu não vou usar droga, eu não quero. Então, você que tem que se cuidar. E eles usavam êxtase, né? E aí, eu tô ali na baladinha e tal, tomando, bebendo. E daqui a pouco veio alguém e me deu um copo na mão. E eu segurei o copo. Mas eu tô na minha bebida aqui, na minha cerveja. E eu só fiquei segurando aquele copo. E a pessoa disse, bebe! Eu digo, não, obrigada, eu tô tomando cerveja. E entreguei o copo pra ela de volta. Mas eu, na minha tontura, na minha bestice, eu podia ter dado um golão, entendeu? Tô aqui na balada mesmo. E aí depois uma outra pessoa veio e disse, nossa, você bebeu? Eu digo, não, tô bebendo cerveja. Aí a pessoa disse assim, não, eles fazem isso sempre, eles colocam êxtase no copo pra pessoa beber, pra eles poderem levar pra casa, pra poder, enfim. Eu digo, se deu mal comigo, porque eu não bebi, não. Então... a gente já meio que já tem essa defesa, entendeu? Aquela coisa de aprender que você não deve beber coisa no copo dos outros e tudo isso. Então, eu tive muita experiência com amigas, com amigos que bebiam, que saíam fora da caixa, que ficavam vomitando no meio do caminho, que ficavam caídos na sarjeta, essas coisas. E então, entenda até onde você vai, tá? Porque a gente pode beber, mas a gente tem que saber o nosso limite, a gente precisa entender até onde você pode ir e pronto. Você consegue controlar isso dessa forma. E muitas vezes eu fui pra balada e não bebi nada. E eu me diverti, foi uma noite boa, foi legal, foi agradável. E aí a gente sai, dá beijo na boca, a gente conhece pessoas, né? Às vezes volta pra casa acompanhada, às vezes não, né? Quem vai pra balada sabe que é assim. E aí, sem uma gota de álcool. Ah, toma cerveja, não quero. Mas bebe, eu não quero. Eu não quero beber, não preciso beber. Eu fico bem sem beber, entende? Então, a bebida, às vezes dá uma vontade, entendeu? Às vezes dá uma vontade, hoje eu quero beber. Daí você vai lá e faz isso. Mas você sabe o seu limite. E você precisa entender o teu limite. Tá? Então, você precisa se perdoar e você precisa entender o teu limite. Quando você entende o teu limite,
Você vai até ali só, tá? Daqui pra frente eu faço caca, não posso. Então você não vai. Ah, daqui pra frente eu perco a caixa preta. Só não vai. Porque aí no outro dia quem tem que viver com os processos é você, né? A sua família. Então a gente precisa saber os nossos limites, tá? E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que todas as pessoas deveriam de compreender isso, o seu limite. Tem gente que bebe e não sabe a hora de parar. Tem gente que usa droga e não sabe a hora de parar. E o problema não é nem usar, o problema é saber a hora de parar. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.